E aí galera, beleza? Hoje eu queria falar um pouco com vocês algo que eu tirei do meu caderninho. Faz tempo que eu escrevi isso, mas é algo muito especial que falou muito forte comigo e foi repetido pra mim a semana passada essa questão. O que é que a gente está pedindo a Deus, sabe? O que é que a gente está buscando em Deus, o que é que a gente está pedindo no nosso dia a dia, sabe? Porque às vezes, eu falei até uma vez que eu nunca vi Deus responder sem a gente perguntar. Então eu também nunca vi Deus dar algo sem a gente pedir. O que acontece muito é que a gente espera receber algo sem a gente pedir de Deus. Sem a gente dizer, Deus, eu estou querendo isso, eu queria aquilo, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Então eu comecei a notar que eu tenho que pedir a Deus tudo aquilo que eu desejo, aquilo que está dentro do meu coração. Mesmo às vezes não sendo a vontade de Deus, mas Deus vai responder um sim, um não, um espera um pouco, ou então vai ficar calado, mas Ele vai responder. Uma coisa que me levou a pensar sobre o que pedir a Deus foi lá em Atos 4, quando eles estão pedindo para falar com toda intrepidez, sem dúvida nenhuma, com toda certeza, com toda convicção, falar do Evangelho, pregar o Evangelho, realizar milagres, como na palavra diz. E naquele momento o chão do templo treme e eles conseguem sair dali com toda a certeza de que eles vão pregar o Evangelho e começa a disseminar o Evangelho. Então, com aquilo, eu comecei a pensar muito mais sobre o que pedir a Deus. O que realmente eu tenho que pedir a Deus. Será que o que eu estou pedindo é algo que agrada o coração de Deus, o pensamento de Deus, agrada os sonhos de Deus, agrada os desejos de Deus? Será que aquilo está agradando a Deus? O que eu peço agrada ao Senhor? É muito diferente eu simplesmente pedir meus sonhos, minhas vontades e dizer, Deus, eu queria isso, queria aquilo e acabou. Mas quando eu começo a pensar o que Deus pediria, o que Jesus pediu, o que os apóstolos pediram, o que essas pessoas que realmente são importantes na nossa vida pediram, eu começo a desejar coisas muito maiores. Eu começo a desejar como Pedro viveu, andar e curar com a sombra, andar e curar simplesmente por passar perto. É isso que Pedro vivia e é isso que Paulo também vivia. Diz lá em Atos também que o pano que Paulo usava, que se secava o suor de Paulo, curava os enfermos e libertava de demônios. Então, será que a gente está pedindo as coisas de Deus, as coisas para Deus de forma certa? Será que o que a gente está pedindo, o que a gente está buscando é aquilo que realmente agrada o coração de Deus, agrada a vontade de Deus? Eu quero viver a minha vida um templo tremendo, com os enfermos sendo curados, com as pessoas sendo conquistadas pelo Evangelho, por simplesmente eu estar pedindo a coisa certa, por simplesmente eu viver da maneira certa e não mais de uma maneira que tire o meu foco das coisas de Deus. Às vezes parece muito simples também falar isso, mas viver isso é muito mais difícil. Eu sei que não é uma coisa simples você começar a pedir o que está no coração de Deus, você começar a viver as vontades de Deus, mas quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos incomoda, ele fala dentro do nosso íntimo o que nós devemos fazer e como devemos viver. Então, o que acontece é quando eu estou buscando, quando eu estou vivendo as vontades de Deus, eu começo a estar mais perto de Deus, eu começo a viver mais parecido com Deus, mais parecido com Jesus. Aquela pessoa que se parece com Jesus faz coisas que nem os apóstolos fizeram, faz coisas que nem Jesus fez. Então nós começamos a entender a real essência do Evangelho. Porque lá em Marcos ele diz, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. E ele fala, ponherão a mão sobre os enfermos e os curarão, pegarão sobre serpentes e não lhe fará dano algum. Qualquer coisa, tudo a gente pode fazer. O próprio Jesus dizia que a gente iria fazer coisas maiores do que ele fez. Por que será que a gente vai fazer coisas maiores do que ele fez? Porque em Tiago também fala, se a gente souber pedir, a gente recebe qualquer coisa. O problema é que a gente não sabe pedir, o problema é que a gente não sabe buscar as vontades de Deus, o problema é que a gente se afoga nos nossos próprios desejos e acaba esquecendo as vontades de Deus. É isso que nos tira do foco, é isso que nos tira dos pedidos certos, das coisas certas, dos momentos certos. Porque nós buscamos os nossos próprios desejos. Mas quando pararmos de buscar os nossos próprios desejos
e começarmos a buscar o desejo de Deus, começaremos a pedir, que nem os apóstolos pediram. Chegaremos lá no templo, chegaremos dentro do nosso quarto e começaremos a pedir as coisas que Deus tem planejado pra gente. E não só a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Nós vamos pedir cada detalhe do que Deus já sonhou pra gente. Porque o que Ele sonhou pra gente já está dentro de nós. Nós só precisamos pedir. Nós só precisamos pedir porque o Espírito Santo nos ensina o que devemos pedir, como devemos pedir, aquilo que devemos pedir. Então, buscando esse conhecimento, buscando essa vontade de fazer a vontade de Deus, de pedir as coisas que Deus quer que nós peçamos, nós começamos a viver o que os apóstolos viveram. Começaremos a sair no meio da rua e sentir o chão tremendo porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós conseguiremos ver pessoas sendo curadas porque estamos fazendo a vontade de Deus. Nós conseguiremos fazer a vontade de Deus. É isso que nos move, é isso que tem que nos mover. Porque se nós sairmos das quatro paredes e vivemos o evangelho lá fora, é isso que vai mudar vidas, é isso que vai mudar gerações. Não é dentro do quarto, não é aqui no YouTube. O canto mais propício para isso é lá no meio da rua. É lá fora, é onde não existe paredes, é onde não existe muros entre nós e as pessoas, porque Jesus chegou aqui para rasgar o véu, Ele abriu a porta para que nós possamos chegar perto de Jesus, possamos chegar perto de Deus, do Espírito Santo e vivermos como Ele. Então, que comecemos a pedir certo, que comecemos a pensar certo e escolher o que já tem no coração de Deus, dentro do coração de Deus, dentro dos desejos de Deus, vivendo a vontade de Deus, vivendo nos propósitos de Deus, vivendo como Jesus viveu. Então é isso, galera, eu queria falar para vocês. Peçam de forma certa, peçam de forma coerente do que Deus já deseja para você, do que Deus já sonha para você. Até a próxima. Valeu, falou.